Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Criativo Cast, hoje com um convidado super especial, que vai falar um pouco de aprendizagem, um pouco de tecnologia, um pouco de design, ou seja, tudo que a gente tem discutido aqui nesse canal voltado para a indústria criativa. Então, bem-vindo Igor Laluz, que é o cara nada mais, nada menos do que sócio fundador do Estúdio Laluz, coordenador acadêmico da Digital House, designer apaixonado por educação e tecnologia, especialista em cenário virtual 3D, atuando na produção de peças para o mercado de marketing imobiliário e implementação de workflow 3D na área de arquitetura. Nos últimos anos, na área de educação, vem se especializando em Learning Experience, trabalhando junto a escolas e startups especializadas em cursos de inovação e criatividade para a indústria do entretenimento, games e tecnologia. Bem-vindo, Igor. Esse sou eu. Obrigado, Nelson. Feliz em estar aqui, bater esse papo aí sobre o que é esse universo aí de cultura e criatividade e educação e como essas coisas estão conectadas. Vai ser um prazer trocar essa ideia. Show. Você tem uma bio muito interessante. Confesso que eu li aqui e falei, cara, que pessoa interessante. Tudo a ver com o nosso papo aqui. Ou seja, você está inserido na indústria criativa há um bom tempo, né? Você começou como designer. Sim. Eu acho que eu comecei, na verdade, eu acho que meu primeiro emprego assim, foi como vendedor. Eu era vendedor de uma surf shop, sempre morei na praia, então foi um caminho meio que natural. Depois que eu comecei como designer, depois eu descobri que tudo tinha uma ligação no final, que eu precisava ser muito criativo para vender. Então, acabei vendo que a criatividade estava muito associada ao designer em todos os espaços, né? Hoje a gente fala sobre design de aprendizagem, sobre user experience, e se a gente vai olhar até como a gente fala design thinking, né? Então, como pensar como designer é importante para qualquer setor que você vai atuar. Apesar de ser um tema relativamente novo para muitas corporações, mas se você vai olhar, a base de tudo que a gente faz, ela está ali na criatividade, né? Eu concordo. A gente precisa ser criativo para criar soluções e essa é basicamente a função do designer, né? Não só isso, eu também concordo com o fato de que se o cara não for criativo, ele está com os dias contados. Sim. Que se não tiver uma criatividade atrelada ao ser humano, a máquina vai substituí-lo. Exato. Se for um trabalho repetitivo, digamos assim, que não tem muita criatividade envolvida, o cara está com os dias contados, você não acha? Eu acho. O diferencial, eu acho, do profissional do novo século, milênio e do futuro, sei lá, acho que o diferencial dele vai ser ser humano. Eu acho que ser humano cada vez mais vai ser um grande diferencial. Porque o que a máquina pode otimizar, ela vai otimizar e é uma briga que a gente não pode comprar porque a gente não vai vencer. Jamais. Porque é incoerente até dizer que vamos ser contra o progresso, porque isso não vai acontecer. Então, ou você entende a tua maior habilidade, que é ser humano, né? Reconhece a tua habilidade e como você usa ela associada à tecnologia, associada a tudo que está à tua volta, para continuar desenvolvendo e gerando novas soluções, seja para o que for. Eu acho que essa talvez seja a maior skill que a gente tem que desenvolver e que as escolas não desenvolveram, né? Boa. As escolas, elas não colocam a criatividade como uma base de aprendizado, na verdade. A criatividade parece que ela é para um nicho de pessoas. Entendi. Tanto que se você fala para alguém que é de uma... O que é que você fala? Cara, eu trabalho com criatividade. O cara vai perguntar se você é músico, poeta, pintor. Ele não vai pensar que você trabalha com tecnologia, por exemplo. Boa. Então a criatividade é algo que ela vai sendo minada, né? Até porque a criatividade se associa praticamente a um dom divino, né? Sim. Ele é um cara que já nasceu com dom no desenho, nasceu com dom da arte. Mas criatividade, como qualquer coisa, é uma técnica que você desenvolve. Você é criativo quando você tem repertório. Boa. Então, se você não conhece nada, você não vai poder criar sobre nada. Então, o cara consegue fazer grandes músicas porque ele conhece muitas notas. Então, ele tem repertório. Pega um cara que não tem repertório, ele não é criativo. Então, a criatividade ela está muito ligada à tua base de conhecimento, né? E você acha que a criatividade ela pode ser desenvolvida? Ou seja, a pessoa que teoricamente não é criativa, ela pode passar a ser criativa? Eu concordo que a criatividade, ela sim pode ser desenvolvida.
Claro que quando a gente fala de pessoas, algumas pessoas elas têm mais facilidades em adquirir determinado tipo de conhecimento ou desenvolver determinada habilidade. Ela pode ter uma aptidão natural pela sua criação, pelo meio que ela viu ou pelas informações que ela teve. Então ele desenvolve de uma maneira... E talvez até com herança genética. Então tem uma coisa de herdar biologia, uma né? habilidade... que o pai era um bom escultor e ele Entendi. viu aquilo e Cresceu com aquilo, cresceu certo? com aquilo e herdou um pouco daquilo, mas criatividade para mim é técnica. Boa. Você pode não desenhar nada, estudar desenho e virar um grande desenhista. Isso é uma coisa interessante que você está falando, porque eu li alguns artigos que fala que o trabalho sobrepõe o talento. Ou seja, o cara Sim. tem um talento nato, de repente, mas se o cara quer ficar bom naquilo, a prática do dia a dia, o suor de fazer acontecer, sobrepõe aquele que tem o talento nato. Você acredita nisso também? Acredito, você aprende fazendo. Eu acho que o aprendizado é a prática. Boa. Se você vai recordar a maneira que as pessoas aprendiam no passado, elas aprendiam praticando, né? Elas aprendiam as profissões praticando. Claro que as profissões mudaram e eu precisei em algumas profissões desenvolver não habilidades só manuais, mas um cara que ele bota boa parte do seu trabalho ao empenho de pensamento, de pensar, de resolver problemas, do que ter uma força manual, de esculpir, desenhar. Mas o aprendizado ele era na prática. A gente via na prática como que você desenvolvia fazendo. Sim. Eu não ia falar sobre a teoria da marcenaria, né? Como você criar a madeira. Cara, era não, vamos fazer um banco. Legal. Vamos fazer uma mesa. E aí você via se o cara tinha habilidade ou não para fazer aquilo e corrigir ali, né? Não, você está errando aqui porque você fez assim, ó, tá vendo o erro? Tô vendo o erro. Agora você vai fazer esse movimento e você vai acertar. E essa é a melhor maneira, não é? De aprender? Sim. Mão na massa? É mão na massa. Eu acho que a gente aprende quando a gente faz. Boa. Muita gente... eu escuto muita gente falando nos últimos anos, como eu tenho falado muito sobre educação, e eu tenho buscado entender muito como funciona o organismo sala de aula. E eu escuto muita gente empoderada sobre as teorias em volta da educação, né? Dos artigos científicos, dos livros, e são grandes conhecedores da teoria, mas que nunca tiveram dentro de uma sala de aula, por exemplo. O cara conhece muito, formado em pedagogia e tem lá um background de informação científica, mas não tem um background prático sobre o que deve ser feito em sala de aula, porque não tem vivência. Nunca deu uma aula, nunca esteve presente na sala de aula, talvez nunca foi o objetivo. E isso é mais comum do que parece. Interessante. E a minha pergunta com você acha que o futuro da educação é dentro de uma sala de aula? Quando me perguntam sobre o futuro da educação, há alguns anos as pessoas vêm com essa discussão sobre a inovação da educação está ligada à tecnologia, né? Como que a gente coloca artifícios tecnológicos dentro da educação. Existe, por um outro lado, as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia para a educação, falando da resistência dos educadores a novas tecnologias. E eu sempre digo, cara, eu acho que vocês estão conversando com um professor diferente do que eu converso, porque boa parte das pessoas que estão desenvolvendo tecnologia para a educação nunca estiveram em sala de aula. Elas estão desenvolvendo com base na referência delas como aluno, talvez. Sim. Então estão desenvolvendo coisas que não fazem sentido nenhum para a educação, para a sala de aula, e por isso que o professor nega. Mas eu acho que a tecnologia ela sempre vai ser hoje uma tela, ela é uma ferramenta, um meio, mas eu acredito que ela não é o fim. Como eu não acredito na extinção do aprendizado em salas de aula ou dentro de ambientes de aprendizado, que você pode chamar de escola, ambiente de aprendizado, lona de circo, mas o aprendizado com as pessoas eu acho que não vai deixar de existir. Eu acho que o formato vai mudar um pouco da sala de aula mais convencional, industrial, um atrás do outro. Exato, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de receio. Eu, como aluno, não gostava de aquele negócio militar, de 30 alunos dentro da sala, todo mundo uniformizado. Isso tinha uma coisa que eu tinha
total aversão era uniforme. Sim. Era uma coisa que me deixava fora de mim, assim, eu levava bilhetinho para casa porque eu não ia de uniforme. Porque eu achava um absurdo. E, na verdade, continuo achando, mesmo depois de velho, continuo achando um absurdo a escola. Esses dias mesmo eu vi um vídeo, acho que recentemente, um cara, acho que lá da sua terra, lá do Nordeste, que fala isso, que a escola mata a criatividade das crianças. Sim. Porque quer ensinar da mesma maneira a todas as crianças, ele tem que estar lá, receber essa quantidade de conteúdo esse ano, o ano que vem essa quantidade de conteúdo, esse conteúdo. É uma cartilhazinha, como se todas as pessoas fossem iguais, como todos os seres humanos fossem iguais, que tem que se comportar num padrão comum, que seus pais, seus avós se comportaram. Não deixa de ser até uma palavra pesada, mas o cara comparou até com uma prisão. Sim. Que você está confinado ali e só tem uma resposta geralmente certa para as perguntas, o que a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Não. Esse modelo eu acho que está com os dias contados, você não acha? Sim. Alguns especialistas chegam a ser também duros e dizem que o que a gente faz com a educação, na verdade, é um crime contra as pessoas, né? Porque a gente até quando muito criança ali, talvez na pré-alfabetização, ainda se permite a criatividade, né? Você deixa a criança brincar com tinta, se melar. Sim. Ela aprende em roda, com o professor sentado no chão com ela. Mas depois a gente começa a colocar muitas regras, né? Sim. Uma vez eu escutei o Murilo Gun falando uma história ele mesmo que eu vi o vídeo. Eu vi ele, que eu acho muito interessante, que ele diz assim... A criança, quando começa a falar, a gente incentiva, né? Ela fala gagá, a gente diz gugu. Ela fala dadá, a gente diz dedé. Mas quando ela começa a falar de verdade, a gente começa a mandar ela calar a boca, né? Cala a boca, isso não é conversa de adulto. Cala a boca, isso não é conversa... isso não é conversa de criança, é conversa de adulto. E a gente vê um reflexo muito grande disso na sociedade. As pessoas elas não conseguem falar. Elas não se expressam. Elas acham que precisa de autorização para se comunicar. Né? As pessoas têm mais medo de falar em público que de querer morrer em algumas situações. Isso é um dado de pesquisa. Né? Você prefere ficar na beira do abismo ou falar em público? Cara, me bota na beira do abismo. Falar em público. E isso tolir a criatividade, né? Porque falar é uma ação criativa. Né? Que você precisa articular o que você sabe, transmitir para os outros. E a sensação de julgamento, né, que a gente passa na vida, que você só falava para os outros quando você estava sendo julgado em sala de aula, né? Era sempre no momento de julgamento. Da prova. Da prova, da apresentação do trabalho. Nunca era no momento onde você queria demonstrar ou falar realmente sem estar sendo julgado ou avaliado. Então as pessoas associam que, cara, todo momento que você vai falar é no momento que você vai ser julgado. E que você não pode errar, porque se você for errar, você vai ser apontado. Então o histórico do modelo educacional, ele realmente é meio contra uma economia que eu não digo que nem mais economia criativa. Eu acho que a nova economia precisa desse cara mais humano, com valores de relacionamento. E já está mudando essa escola. A gente tem projetos interessantes acontecendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um projeto em Cotia, chama Projeto Âncora. É uma escola que já não tem sala de aula. Interessante. É uma escola onde você não aprende com as disciplinas. Hoje tem aula de português, hoje tem aula de matemática. Não funciona dessa forma. Os alunos têm mentores. Que legal. E as disciplinas elas são encaixadas de acordo com a necessidade, com a curiosidade do aluno. Então, se ele quer saber sobre o que é saneamento básico, ali a professora indica um caminho para ele buscar aquele conhecimento, onde ele vai pesquisar sobre quantas pessoas têm acesso a saneamento básico, e ele vai ter que fazer conta, porque ele vai ter que fazer porcentagem para apresentar essas respostas. Ele vai entender sobre geografia, sobre história, do porquê que não tem até aquele momento aquilo. Que show! Eu posso despertar vários gatilhos de conhecimento através da curiosidade do aluno. E o aluno monta a sua trajetória lá dentro e ele reconhece o momento que ele pode passar de nível ou não. Então não é mais um ano para a primeira série, um ano para a segunda série. Interessante esse modelo. É um modelo... E é novo isso ou não? Ou já tem um tempo?
Pra gente saber se teve resultados positivos. Tem muito resultado positivo. Não é tão novo, mas também não é antigo, assim. Tá. Então, essas iniciativas novas da educação, acho que a gente pode dizer que, na verdade, é tudo novo, assim. Porque quando a gente considera que alguns modelos que se falam inovadores em relação à educação hoje, eles têm aí 100 anos... É considerado novo. É considerado novo, então ações desse tipo são muito mais novas, né? Então, sim. como modelos de escolas que já falam de open plan, né? Modelo de plano aberto, onde não existe parede, não existe sala de aula, porque é importante você entender que hoje a gente tem uma sala que está lá um maior barulho e o corredor está um silêncio, e cada sala segurando e guiando um caos. Mas se eu abro tudo e tudo aquele lugar é um espaço de conhecimento sem parede, eu consigo ensinar outros valores dos quais eu preciso respeitar o tom de voz, eu preciso respeitar a atividade em grupo para não atrapalhar o outro. Demais. Você vai despertando. Muito bom. Então, por isso que eu falo que o ambiente não vai acabar. Estar um ambiente de aprendizagem, eu não gosto nem de falar de escola, eu gosto de falar de ambientes onde se aprende. Boa. Eu acho que eles não vão deixar de existir. Porque cada vez mais as pessoas elas precisam das outras. Como tem gente que fala que o mundo vai ser EAD, né? Vai ser online, se aprender tudo online. A gente já aprende muita coisa online, mas a gente não aprende online a conviver com o outro, né? Então a gente vai sempre permitir... Essa troca humana, ela é para sempre, né? E tem coisas que são... mudanças que são menos percebidas quando a gente não olha com um olhar mais crítico. Por exemplo, com a tecnologia, lá no início, a gente está envolvido há mais tempo com esse universo, a gente ouvia falar as pessoas mais velhas dizendo, cara, não, eu não preciso mudar porque assim, eu vou sair antes e vai vir uma nova geração que vai estar familiarizada com a tecnologia. Vai vir uma nova geração que hoje chamam de nativo digital, né? Então, e essa geração é que vai programar, que vai fazer design. Mas a gente que fez tecnologia antes deles, a gente pensou muito em experiência. Da época do boom da internet para agora, as pessoas tinham duas coisas que eram muito importantes para criar o Facebook, para criar novas tecnologias, para desenvolver tecnologia, para se tornar um artista de game, um game designer, um modelador 3D. A gente tinha duas coisas, que era internet e computador em casa. Hoje nem se vende mais computador doméstico. É mesmo? Então, você não vê mais computador nas Casas Bahia... Hoje Só se eu vende... que compro computador. A gente que trabalha compra, mas a gente compra em lojas especializadas, né? Sim. Então eu sou um usuário Apple igual você, então tenho lá meu MacBook em casa, meu MacBook para trabalhar, tenho um Mac em casa. Então a gente busca tecnologia porque a gente trabalha com ela. Sim. Mas o computador doméstico não existe mais. Porque hoje a gente é o celular. É o celular. Você chega para um jovem e pergunta se ele quer um computador, que hoje você não vai encontrar mais numa loja aquele computador de R$1.200 lá. Você vai encontrar um PC gamer em lojas especializadas com valor alto. Sim. Você pergunta a ele, você quer isso ou um celular? Um celular. Sem dúvida. Então a gente criou usuário de tecnologia. A gente não criou uma geração de desenvolvedores de tecnologia. Boa. Eles não têm tecnologia em casa para... Eles têm até acesso ao conteúdo. Mas como que eu programo num smartphone? Como que eu faço um modelo 3D num tablet? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ambientes de novo de aprendizado, eles vão se tornar mais relevantes no futuro do que eles são hoje. Boa. Porque é onde eu vou ter a tecnologia, onde eu vou ter acesso às coisas que eu não vou ter na minha casa. Vai ter acesso às coisas que você não vai ter em casa. Talvez a gente evolua. Um dia desse eu estava falando, eu estou torcendo para alguém aí começar a desenvolver uma maneira de a gente programar em casa, com o que a gente tem de recurso. Talvez a gente vai vender só um teclado que conecte com a TV. Pode ser. E aí a gente consiga usar de alguma maneira. Ou nem o teclado vai ser um input device, vai ser uma outra coisa. Uma outra coisa. Que eu acho que é voz... Exato, vou programar por voz. Então, eu acredito que vão surgir novos recursos, né? Sem dúvida. Mas hoje a gente criou um monte de usuário e pouco desenvolvedor. Você vai para as áreas de arte, game, animação, programação, cara, não tem profissional. Não tem profissional. Todos os programadores que eu conheço trabalham em mais de um lugar.
tem proposta de trabalho todo dia, né? Então, a gente tem o Nubank, por exemplo, hoje tem operação em outro país porque os caras não conseguem escalar a operação no Brasil porque não tem funcionário. É mesmo. Que então, interessante. a gente pensou tão bem no usuário, né? E tanta coisa boa veio. Colocar informação na palma da mão das pessoas é algo incrível para mim, assim. Mas a gente criou um monte de usuário. E outra, a gente tem, na maioria, não são bons usuários, né? Porque a gente não foi educado a usar tecnologia. A gente não sabe lidar com a tecnologia. No dia a dia mesmo, né? Então hoje a gente tem lá o WhatsApp, que todo mundo se comunica. Sim. Mas as pessoas não sabem se comunicar também com aquilo, né? O cara manda uma mensagem para você, bom dia. E aí uma semana depois ele me encontra e fala assim, cara, eu precisava falar com você, falei e você não me respondeu. Eu disse, cara, você me perguntou se meu dia estava bom. Eu tinha um monte de outras prioridades. Falar que meu dia estava bom para você não era uma prioridade, assim. Você queria alguma coisa, falava, bom dia, preciso disso, disso, disso. Puta, ia subir a tua prioridade na escala. Boa. As pessoas não estão educadas a lidar com esse mundo ainda, né? É uma descoberta. Elas estão aprendendo ainda, né? Até porque e a estão educação... aprendendo na marra, porque não tem uma cartilha de bons costumes. As universidades, elas estão ensinando hoje um profissional que vai chegar ali na frente, fora do mundo digital. As universidades não estão ensinando... como as profissões deveriam ser. O cara fazendo um curso de administração, ele não está pensando sobre tecnologia. Então, isso era uma outra coisa que eu ia entrar num tema agora. Ou seja, você também não acha que as profissões do futuro vão ser totalmente diferentes das profissões de hoje? Ou seja, a universidade, eu estou falando as principais, você pegar USP, Sim. PUC, etc. Você não acha que não só os conteúdos por si só, mas as profissões já estão defasadas? Sim. Ou seja, esse cara daqui 4, 5 anos vai se formar numa profissão que cada vez menos ela vai ter menor relevância? Eu acho que há muitos anos isso já acontece. Há muitos anos a gente já forma para o passado. Para o passado, boa. Há muitos anos a gente não forma para o futuro. Eu vejo de muito jovem falar que a dificuldade que tem em entrar no mercado, porque o mercado exige experiência, mas ele estava estudando. E o mercado precisa ser menos cruel e entender que ele estava estudando para absorver ele e não pedir experiência. E eu sempre falo, cara, você parou para pensar que talvez não seja o mercado que é cruel? Talvez o mercado não acredite na tua formação. Boa. Então, se ele acreditasse na tua formação, ele te absorvia. Ele não acredita. Porque quem está lá passou pela mesma formação que você e chegou lá totalmente despreparado. É verdade. E assim, não existe caridade, meu amigo. Ou você está preparado para fazer algo, ou você não está preparado. Total. Então, as empresas precisam de pessoas preparadas. Então, um novo modelo, ele é necessário. Mas hoje quem fala de a mudança na educação, educação é um terreno muito complicado de se mexer, né? Pela legislação, você quer mudar hoje, você só consegue mudar daqui a 10 anos. É incrível isso, né? Então é difícil. Hoje, falar sobre modelo novo de educação é quase você ser um ativista. Né? Quase. Quem eu vejo falando, eu digo, beleza, cara, você ganhou o selo aqui de ativista educacional para brigar por essa causa. Que você tem que acreditar muito e ir atrás dela, porque. E a legislação deve blindar bem, né? Eu vejo, eu até estava lendo recentemente a respeito de homeschooling. Sim. Porque existia uma conversa que estava havendo doutrinação política dentro das escolas, uma coisa que eu sou totalmente contra. E eu estava dando uma pesquisada, porque eu tenho 2 filhos pequenos, a respeito de homeschooling. E vejo que lá fora é altamente difundido, etc e tal. E no Brasil, a gente vai mudar isso, mas até então é proibido. Sim. Ou seja, você tem que acreditar na estrutura educacional de 200 anos que o governo diz que é o modelo certo para o seu filho aprender. Se você pensar qualquer coisa diferente disso, teoricamente é ilegal. E falam muito... Tem umas coisas que se tornam verdades, assim... Principalmente nessa era digital, né, de compartilhamento de informação. Eu falo que existe o porta-estandarte digital, né? O cara que pega a informação e vai embora carregando ela, representando, não sabe nem o que, nem se ela tem fundamento. Assim. Boa. Mas eu vejo porque... se você vai olhar as escolas, de verdade, talvez nas universidades
existem lá uma força política, né? Sempre se forma grupo político dentro de universidade. Sim. É o comum historicamente. Sim. Se falava de política dentro das universidades. Dentro das escolas, antes da universidade, eu particularmente nunca vi nenhuma escola doutrinando politicamente ninguém. Sim. Aluno e professor. Talvez o cara falar sobre uma opinião, mas tudo bem, as pessoas precisam conviver com opiniões diferentes das suas. Concordo, isso eu concordo. Então, eu nunca cheguei a ver de fato, e eu acho que se a gente for lá para campo, olhar o que tem, o cara não está doutrinando ninguém. Talvez tenha uma herança... A gente tem uma herança histórica aí, né, cara, os professores são mais de esquerda do que de direita. Sim. Então, e hoje essa briga tá muito latente no nosso país. Tá. E que pra mim ela é muito rasa, porque, cara, tá todo mundo no mesmo lugar. Assim, não existe direita e esquerda a não ser na ideologia. Hoje talvez a gente vê os sindicatos perdendo força. A gente tem um professor de fato muito mal remunerado no nosso país. Eu acredito isso. É uma profissão... Eu não conheço nenhum pai que olha para um filho e diz assim: o que é que seu filho vai ser quando crescer? Esse aí vai ser professor. Cara, ninguém fala isso, assim. Quando você fala que é professor, as pessoas olham para você quase que com pena, sabe? Putz, cara, o cara é professor, cara. Então, mas o que eu quero dizer depende de onde, né? Porque tem professores, por exemplo, que são altamente reconhecidos. Sim, você põe um Cortella, por exemplo, é um professor. Sim, é uma minoria. Eu trabalho com educação e eu sou muito bem remunerado, cara. Então, assim, me considero um privilegiado em trabalhar com educação num país onde não é prioridade a educação e ser bem remunerado por isso. Entendi. Mas é uma minoria. É uma minoria, assim. Né? Quem está nessa condição pode se reconhecer como privilegiado porque é uma minoria. É muito triste o que se faz com a educação no nosso país. O professor não é valorizado, não é respeitado. A criança não está querendo estar naquele lugar. É isso. Ela não se inspira com aquelas pessoas. As crianças não gostam da escola. Não gostam, cara. Isso é... Mas não é estranho se é uma criança de 10 anos que está com o cérebro em crescimento, ela tem aquela sede de conhecimento, de curiosidade, e não quer ir para a escola? Não, o que te diz isso? As crianças elas passam de ano sem aprender. A nossa política educacional favorece isso, né? Porque o dado que é medido é o índice de aprovação de uma escola. Então, qual escola que vai querer reprovar? O negócio é passar todo mundo. Então, eu tô medindo um KPI que não me diz nada, sabe? Exatamente. É tipo você ter um professor legal e um professor eficiente, né? Professor legal não ensina nada, mas ele é muito legal e a sala dele tá cheia. Então, o eficiente não tem ninguém lá, porque ele te ensina de verdade. E aí, se eu vou medir o KPI de quantas pessoas estão dentro da sala de aula de um e de outro, eu vou dizer que o cara que é legal é o melhor professor, né? Entendi. Eu tô olhando um dado que não me diz a verdade sobre a minha qualidade, sobre o que eu realmente... O propósito que é ensinar, né? E como você acha que é a educação ideal dos próximos anos? O que seria? O ideal não seria a escola, seria o aprendizado. O próprio Murilo lá que se fala, né? Não é ensino, e sim aprender. Então, o fato de você ensinar uma coisa, você aprender é coisa totalmente diferente. Eu acho que a gente tem que parar de informar para formar. Boa. Acho que cumprir o papel de... você vê, as pessoas... É como um produto, né? A gente, quando vai vender um produto, a gente fala do que ele é feito, né? Eu vou vender um celular, eu falo tudo que compõe aquele celular. Uhum. E hoje a educação se vende. Então... e quando eu vou vender educação, eu falo do conteúdo que eu tenho. Uhum. Quando, na verdade, a gente precisa falar da aula que a gente dá. Porque é isso que as pessoas estão buscando. Uhum. A melhor maneira de aprender. Boa. Eu vejo muito como a mudança... eu falo muito que a inovação da educação ela é offline. A inovação da educação ela não é online. Boa. O online vai te dar a condição de ver coisas e experimentar e provocar, assim como trazer as novas tecnologias, ela é muito benéfica, mas eu acho que a inovação da educação ela é totalmente offline. Boa. Porque eu acho que a inovação da educação é a nossa capacidade de observar e acompanhar pessoas. Boa. Eu acho que ela está aí.
Quando a gente aprender a observar comportamento, observar mudança e acompanhar tudo isso, a gente consegue fazer uma educação muito melhor. Porque não adianta eu falar para o cara, depois de 6 meses, 3 meses ou 1 mês de algo que ele está aprendendo, que no final daquilo ele não aprendeu nada. Porque ele fez uma prova e eu falei que agora eu vi que ele não aprendeu nada. Então, agora você é um aluno nota 5, nota 3. E se você, como pai, for numa escola dessa e perguntar: como é que tá meu filho? Eu ainda não teve... Vamos esperar as provas. Quando eu tenho que saber como é que ele tá antes disso. Claro. Sabe? Eu tenho que saber qual a dificuldade dele no processo de aprendizagem e não no final do processo. O que é que eu consigo mudar quando ele já não sabe mais de nada? O que é que eu mudo quando eu digo para você que você não sabe? E que agora você vai ter que aprender tudo que você não aprendeu, mais o que eu vou começar a ensinar, porque o tempo agora já passou, meu amigo, de aprender aquilo. Então agora tu tem que aprender tudo isso que vem, mais o que você não aprendeu. E aí corra. Nossa. Quando na verdade eu deveria no processo dizer: opa, você vai ter um momento onde você vai precisar validar esse conhecimento e você ainda não está preparado para essa validação, porque te falta isso, você não gerenciou seu tempo, você... Seja o que for, entender o que faltou para aquela pessoa. Porque a gente industrializou a maneira de se ensinar, porque a gente precisava de pessoas para o mercado, para a indústria, que soubesse ler e apertar parafuso, ler manual. Você pegar a foto da indústria e a foto da sala de aula, elas são bem semelhantes. Similares, né? A linha de produção, ela é a maneira que se porta, que se coloca, os horários, e então sinal. O sinal tocou aqui, é o intervalo. Então você já estava sendo doutrinado a isso desde sempre, desde a escola. Como a gente colocou lá os momentos onde acabou os estudos, né? Alguém pergunta para você já acabou os estudos? Exato. Cara, o estudo não acaba, ele continua. O resto da vida. E aí a gente se classifica como superior, como mestre, como MBA. Verdade. Então, e aí, Esses cara, são os novos títulos. eu sou superior. E aí o cara que acha que acabou os estudos e não é superior, e ele não continua porque ele não é superior. E ele nem se provoca buscar conhecimento, porque ele acha que não vai competir com um cara que foi classificado como superior. Incrível isso. Então, e o cara hoje que é superior, ele está preocupado porque a empresa quer pagar talvez a um cara que não é tão superior, porque ele é superior e vai ganhar mais. Então é uma confusão de classificação, onde hoje você pega um cara lá que te apresenta um currículo com MBA, mestrado, e que os caras fazem esse MBA para deixar o currículo mais bonito. Mas se você fizer uma entrevista e falar assim: cara, vem com a grade do teu MBA para entrevista, porque eu vou te perguntar ponto a ponto sobre o que tu aprendeu. É capaz o cara não ir na entrevista, cara. Porque ele não aprendeu. Ele só quer o título. Porque ele não estava lá, ele está em busca do título. Ele só quer para escrever lá no currículo dele. As pessoas estão sentadas no diploma. Então, que coisa para mim, a grande inovação da educação é exatamente como a gente vai conseguir acompanhar as pessoas para realmente fazer com que elas se formem de maneira eficiente. E a gente não acompanha, a gente não é eficiente nisso. A gente está pensando numa avaliação no final lá, de competência, se você aprendeu, absorveu ou não. Você não acha que no Brasil ainda tem um outro fator agravante, que é o tal vestibular? Sim. Eu acho que o vestibular ele funcionaria, como diz Rubem Alves, se o cara fizesse depois de 3 anos. Porque aí o conhecimento ficou. Exato. Mas você passa o ano todo decorando, no final responde o que tu decorou aqui. E é A, B, C e D, né? Lembrando. Não, outra. O cara que é primeiro lugar no vestibular da USP, ele é o rei da cultura inútil, cara. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele respondeu ali não serve de nada. Assim. É o rei da cultura inútil, cara. Hoje eu vejo muito cara aí no ponto da inovação, no hype da inovação. Profissionais excelentes, com qualificações incríveis, criativos, desenvolvendo, fazendo. E você vai conversar com esse cara, ele não é o primeiro lugar da USP, cara. Ele não foi o primeiro cara que passou na USP. Então, não que esse cara não consiga ter uma escala profissional bacana. Acho que sim, a possibilidade está aí para todos. Mas que a verdade é que o que ele faz no vestibular é preencher uma quantidade de cultura que
é inútil, isso é fato. Sim. Interessante, eu queria que as pessoas que estivessem ouvindo isso tivessem isso em mente. O que ele está falando é muito pertinente. E as pessoas continuam insistindo no erro. Vejo lá, até hoje, a preocupação é se vai passar no vestibular. Né? Pra quê? Ou seja, o que vai te... Em vez de você passar no vestibular, você pode ter a aquisição de conhecimento que vai te ser muito mais útil do que você fazer uma faculdade, principalmente dessas empacotadinhas. Que você entra, eles te empacotam e fala, pacote 1, liberado. Isso é cruel, cara. É cruel. Uma cruel realidade do Brasil, que eu acho, porque eu não vejo, por exemplo, nos países, o próprio Estados Unidos, eu não vejo que tem lá essa necessidade de vestibular. Eu acho que nem tem isso daí lá. Eu preciso até eu vou até pesquisar para saber se tem isso. Lá eles têm um formato que é associado ao histórico total, ao histórico, né, do cara, para saber se ele é de aprendizado, ou não, né? E ele vai... Ele tem que ter uma média, né? Assim, eles analisam o histórico total e ele se candidata à universidade, a universidade diz se ele entra ou não, né? Entendi. Então, por isso que lá tem muito atleta bom, porque se você ser atleta e um bom atleta durante a sua vida escolar, tu tem facilidade para entrar numa boa universidade. Entendi. Até porque a universidade quer competir com atletas bons, então... É uma outra realidade, né? Então... Mas vamos falar um pouco agora de tecnologia diretamente. Uma das coisas que me chamou a atenção na sua bio aqui é a parte dos 3Ds, de virtual reality... qual que é... Fala um pouco da sua história com 3D, fala um pouco da sua história com VR, fala um pouco aonde esse conhecimento de educação casa com o conhecimento de 3D. O 3D ele entrou na minha vida meio que por acaso, assim. Eu tava estudando design na época e um professor, comecei a estudar um pouco de 3D. E eu tive um professor na época que ele era um cara que ele tem um blog que era muito referência para quem pesquisava sobre design, voltado a 3D, Photoshop, ferramentas nesse sentido. Um cara chama Alan Brito. E ele falou, cara, você tem jeito aí com 3D, investe nisso. E eu comecei a experimentar algumas coisas, gostei do software. Legal. Gostei o 3ds Max. 3D Max. Eu gostei do que eu via. E um amigo, uma época, estudava comigo, tinha um amigo arquiteto e o arquiteto queria fazer uma planta em 3D. E ele disse, Igor, o cara quer contratar. Eu disse, cara, o cara paga para fazer planta 3D? Igor, paga uma grana boa e tal. E a gente fez o trabalho lá, muito amador ainda, mas a gente pensou em escala, né? Puta, cara, se a gente fizer isso, vamos ver que mercado é esse. E a gente descobriu que existia um mercado, e um mercado grande. Sim. Então a gente começou a escalar muito rápido, fechar contratos grandes para fazer projetos em 3D voltados para arquitetura, principalmente para o mercado imobiliário. Então o cara isso antes do cara construir a casa, ele conseguia visualizar a casa dele em 3D. Exato. Antes de colocar o primeiro tijolo lá. Exato. O projeto, as incorporadoras, elas viram que era um puta negócio, além da maquete. Eles conseguiriam explorar a maquete, você não conseguia explorar todos os ambientes, né? E outra, a miniatura. Uhum. E ali com 3D a gente estava ganhando uma condição a mais para esse mercado, que era ver de forma muito realista os ambientes. Fantástico. Você conseguia se ver na piscina do lugar, você conseguia ver até a vista que você teria do tal andar. Hoje hoje usa muito o drone como tecnologia. Eu fiz muito isso. Eu, na verdade, tenho uma empresa de drone também, né? Uma das minhas vertentes é drone. Já fui contratado algumas vezes, porque o cara queria que eu fotografasse exatamente a altura de cada andar. O cara, quando comprar o apartamento, falou, essa é a vista que você vai ter. Essa é a vista que você vai ter. Então, os caras viram que aquilo era uma grande sacada para vender o empreendimento antes dele estar pronto, né? Boa. Porque é um desperdício esperar ficar pronto para vender. Pode vender. Então, os caras estavam antecipando venda. E foi um processo muito interessante, porque eu aprendi muita coisa também. No início ali era muito interessante fazer imagem em 3D e fazer composição no Photoshop com pessoas dentro das cenas. Entendi. E aí teve um projeto que a gente passou que foi muito interessante, que os caras estavam começando a não fazer a venda na hora que ia para
mostrar as imagens em 3D da área de lazer, da piscina, né? Porque tinham lá os homens saradões na piscina, as mulheres lindas na piscina. E então, muitas vezes o casal olhava e dizia assim, cara, vou trabalhar, e ela vai pra piscina, esses caras aí arrumam, tem um sem piscina, por favor. Põe um gordinho aí, né? E era no detalhe, né? Teve um projeto que a gente demorou muito para aprovar com o dono de uma consultora. As imagens estavam boas e ele não aprovava. A equipe de marketing inteira dizia assim, cara, para mim tá excelente, eu não sei porque que o cara não aprova. E a gente chamando outros artistas e os caras chegavam no estúdio e diziam, cara, a imagem tá boa, não sei o que fazer. Até que um dia a gente foi para uma reunião com um artista amigo nosso e ele, quando entrou na reunião, ele olhou para mim, cara, disse, eu já sei qual é o problema. Eu disse, cara, qual que é o problema? Ele disse, eu falo quando sair da reunião. Quando a gente saiu, ele disse, Igor, você está fazendo a imagem aqui à altura, padrão, 1,70. Altura média da população, estou gerando a imagem com a câmera 1,70 de altura. E ele disse, cara, Igor, esse cara tem 1,95 m. Ele não vê as coisas a 1,70. Ele está incomodado com isso. Caraca, e mas ele percebeu isso ou o cara falou? Não, ele percebeu. O cara também não olhava e não entendia. A gente correu pro estúdio, subiu a câmera de todas as imagens a 1,90 e geramos a câmera. E voltamos, ele disse, cara, esse cara que você trouxe é incrível. Ele melhorou muito tudo. E aí quando a gente explicou para ele que a gente levamos as duas e explicamos que a gente só mudou o ângulo da câmera, ele não acreditou. Ele disse, cara, não é possível. Não é possível. E a gente teve que convencer que a gente ia usar a outra, porque era como todo mundo ia ver, senão as pessoas iam ter o desconforto que ele teve. Então, é no detalhe que se faz cara? A coisa, né? Então, e eu acabei gostando muito dessa área, mas também em algum momento eu vi que não era muito aquilo que eu queria continuar fazendo. Assim. Mas você faz isso até hoje ou não mais? Faço, mas faço ocasionalmente, esporádico. Então, hoje me motiva a começar a voltar a trabalhar mais forte com 3D, a possibilidade de explorar novas tecnologias, como VR. Legal. Que vocês não exploram ainda, ou já explora alguma coisa? Hoje a gente faz alguns experimentos ali, ainda meio tímido. É uma área que para mim ainda ela é muito tímida no final. Entregar um resultado bom a gente já consegue, mas a gente ainda não encontrou sentido de como explorar esse universo, que eu acho que talvez seja o maior problema do VR. Hoje a gente não tem nem público, nem conteúdo. Boa. Então você compra um óculos de VR, ele fica basicamente parado em casa. Eu tenho uns 2 em casa que é praticamente peso de papel, assim. É mesmo? Porque você experimenta uma coisa, mas não tem nada que você continue fazendo. Entendi. Ou seja, depois que você experimentou a maioria do conteúdo, ficou sem graça, não tem coisa nova. Não tem coisa nova. Primeiro momento é incrível. Você tem a sensação de, nossa, tô num... E você sente o medo de, mesmo estando num plano, de estar dentro de um balão, que você vê tudo. Sim. E tá na altura, e você tem medo de chegar na borda do balão. Mas depois você entende a sensação. E outra, dependendo do que, você não consegue usar muito tempo, né? Provoca enjoo. O corpo, ele meio que buga, né? Porque ele tá vendo o movimento, mas ele não tá sentindo o movimento. E a primeira reação do corpo para isso é um enjoo. Porque é uma maneira que o corpo tem de dizer assim, cara, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é tipo, eu vou dar um boot na máquina, vou resetar a máquina porque vai que corrige esse erro. Então ainda tem essas coisas que impossibilitam também de usar durante muito tempo, né? Porque provoca essa... Quanto tempo você acha que o cara aguenta sem ter enjoo na máquina VR? Uma meia horinha, 10 minutos? Ou ele consegue ficar tempos de 2 horas, 3 horas? Não, acho que 2 horas, 3 horas o cara não. Já fica eu acho que já fica, porque... É muito tempo para o cérebro não entender aquela quantidade de movimento e eu não estou captando movimento, né? Então, na verdade, são experiências curtas, você acha? Acho que hoje são experiências curtas. No futuro pode ser que mude isso. Existem já estudo, porque é muito da vibração que está aqui, né? Que a gente tem de equilíbrio, que vem dentro desse, acho que de um ossozinho, que a gente esqueci o nome agora, que a gente tem dentro do ouvido. Que te dá o equilíbrio. Que te dá o equilíbrio e captura as sensações de vibração e tudo. Já existem estudos de como fazer o sync dessas sensações através
tanto de vibração quanto do áudio linkado com o que você está vendo. Entendi. Eu acho que é uma grande ferramenta que pode ser usada também para educação, com um monte de possibilidade. Você acha que ainda é embrionário, tem muito para a gente crescer. Eu acho que tem um campo fértil. A tecnologia evoluiu, ela está aí. Mas tem muito para caminhar ainda. Mas tem muito para caminhar. Ela não é uma tecnologia que eu acho que se firmou. Tá. Não sei se vai se firmar. Existem dúvidas. Existem. Sobre se ela continua, se ela não continua, se é como algo que ela morre, continuaria, né? que ela continuaria. E dentro do que a gente vive hoje com tecnologia é possível. Tudo é possível. Surgiu o CD, nossa senhora, acabou o CD. Exatamente. Né? Então, pode ser que seja uma tecnologia que tenha tido uma puta sacada, mas ela passe. Porque a gente precisa como algumas de que a gente já outra. Conheceu no passado, tipo televisão 3D, Sim. tipo Blu-ray. Você compra uma televisão 3D, por exemplo, que vinha lá o óculos. Ninguém nunca usou aquele óculos. Você vai fazer a mudança, o óculos está no saquinho ainda que veio na caixa. É bem isso mesmo. Porque exatamente não tem conteúdo gerado para aquilo. A gente hoje tem que gerar tanto conteúdo para tantas outras coisas que talvez ele também não fique em prioridade em nenhuma produtora. Entendi. Talvez as produtoras que arriscam, elas arriscam de maneira tímida porque elas estão produzindo outras coisas porque elas não vivem da produção de VR. Estão ainda no país. Então acho que ela ainda está em segundo plano, talvez. Eu acho que é mais pela base de usuários. Eu acho que é isso. Tem uma base de usuários como a pequena. base de usuário é relativamente pequena, eu vou construir um conteúdo que eu possa distribuir para 200 milhões de celulares ou vou fazer um conteúdo que eu vou fazer 5 mil VRs. Exato. Então o cara acaba olhando o que ele tem mais abrangência e ele acaba indo por esse caminho. Hoje a Google teve a iniciativa de fazer uns cardboard, né? Então, mas é muito ruim, né? Eu tentei usar lá, muito ruim. O negócio é o VR, o negócio é o óculos Rift, que tem uma qualidade bem melhor. Ele te dá uma sensação, mas não. Ele te gera um encanto, te dá um gostinho, né? O pirulito na boca da criança ali. Mas com papel. Mas com papel. E a tecnologia do Rift ainda é cara também, né? É caro, o que a gente estava falando na última conversa. O hardware é caro para produzir, o hardware é caro para você ter como usuário, né? O usuário final. Imagina você quiser fazer uma experiência para 20, 30 pessoas, você não vai. Você vai em eventos que tem experimento de VR, tem 2 óculos no máximo. Exatamente. E uma fila enorme. Exatamente isso. Então... Exatamente isso. É muito caro ainda. Ou seja, nós ainda estamos num processo embrionário. Acho que isso ainda vai crescer muito. Vai mudar, a gente vai se adaptando. Hardware tem uma grande chance de baratear, né? Com o tempo. Eu acho que vai melhorar, né? Vai mudar, que nem o nosso último convidado estava falando que até então a gente precisava de um cabo, agora a gente já está tirando o cabo. Já não tem mais o cabo. Então, com o tempo, a gente vai melhorando isso e talvez vá massificando eventualmente. Ainda não barateou, mas... Não, mas também até porque é na maioria nova. é uma tecnologia fora, né? Sim. Olhando o Brasil... Como tudo. Então, e a gente tem que trazer de fora e fica muito mais caro pra gente, né? Então, como tudo, né? De tecnologia. O brasileiro, infelizmente... Sofre. Paga mais caro pra tudo. Né? O iPhone mais caro do planeta é nesse pequeno paizinho que nós todos nascemos e vivemos e convivemos. E é um país rico, né, cara? Impressionante. Cara. Não, um país milionário, porque para aguentar pagar tudo que se cobra nesse país, o cara tem que ser muito rico, né? Não só estou falando de tecnologia, que tecnologia é muito mais caro. Por exemplo, um computador desse aqui é para poucos. Lá fora qualquer um tem. Qualquer um tem. Entendeu? Pagar 15, 20 mil reais num laptop é surreal. Então a gente ainda tem um caminho muito grande para se tornar um país competitivo. Que eu acho que a gente não é por causa disso. Que eu acho que tem um dos desafios da tecnologia é realmente esse. Assim, a gente fala da tecnologia como um fator de inclusão, mas ela ainda não inclui. Ela ainda ela é um fator de exclusão. Exatamente. Né? Porque você fala de trazer o jovem de periferia, por exemplo, para um ambiente de tecnologia. Como que ele vai fazer isso? Né? Como que ele vai fazer isso? Então, se um celular custa 4 mil reais. É um ambiente que ele vai sentir, cara, se ele não tiver recurso, ele se sente intimidado. Exato. Porque é um ambiente onde o cara tem uma máquina de 20 mil reais. O cara, talvez o pai do cara não ganhe 20 mil reais o ano inteiro. Exatamente isso. Então eu acho que no futuro os nossos queridos governantes deviam ter isso em mente de que
Para que sobretaxar um eletrônico que se vai fazer tanta benefício para a população? Para que tanto imposto, né? Mas se não se conhece, né? Porque quem dirige o nosso país não conhece tecnologia. Não conhece. E eu acho que é um reflexo mundial, né? Se você vê os trechos do julgamento do Zuckerberg lá, cara, é uma piada. É uma assim. piada. Os congressistas perguntando pra ele as coisas é cômico, né? É uma piada, cara. Ele mesmo queria dar risada algumas horas, acho que não podia. Exato, ele não podia, mas é uma piada. É uma piada. Então os caras não conhecem, não sabem a necessidade, não enfrentam a dificuldade que a gente enfrenta para desenvolver tecnologia. Estamos na mão de dinossauros, né? Sim. Dinossauros que não têm a noção do que é a tecnologia, de como desenvolve tecnologia, de como seria benéfico se estivesse espalhada a tecnologia na população, barateando. E a visão sobre o impacto da tecnologia na mudança da sociedade, né? Porque existe um estudo, por exemplo, que coloca a profissão de juiz como uma das que tem mais condição de ser extinta com a tecnologia. É verdade, se pensar bem, é verdade. É. Ou seja, a máquina vai saber muito melhor o que é certo e o que é errado. Todos os dados ali. Exato. E, cara, é binário. Machine learn binário. Certo, errado, preto no branco. Eu não vou ficar ali na interpretação, né, cara? Tipo, errado é errado, eu não vou interpretar a condição... Talvez... Ou o advogado que está ali pode fazer uma presença, uma força maior, que isso vai acabar. Exato. Então, é uma das profissões que mais tem chance de acabar. Amém. E tem gente que acha que é professor, sabe? Se depender de mim, os primeiros que vão embora é o juiz. Exato. E o STF começa por lá de cima. É verdade. Seria ótimo nessa atual situação. Seria ótimo. Mas para a gente finalizar essa conversa que está espetacular, eu queria que você desse uma ideia do seu estúdio, que eu fiquei encantado, que é o Estúdio La Luz, é isso? Sim. Falar um pouco do que é o Estúdio La Luz, por que ele existe, qual que é a razão dele existir, que eu fiquei encantado quando você me contou a respeito. Cara, o estúdio ele surgiu de uma vontade minha e de mais dois parceiros, que é o Fábio Naito e o Flávio. A gente queria ter um espaço onde a gente conseguisse experimentar. Boa. Né? E aí, a gente conversando, a gente se perguntou o que é que a gente queria experimentar primeiro, né? O que é que nós éramos, se a gente era uma escola, vamos ensinar, então nós somos uma escola. E eu nunca gostei da palavra escola. Eu disse, cara, eu não quero ser uma escola. Eu acho que eu quero ser um estúdio. Boa. E por que um estúdio? Porque eu acho que o estúdio, na minha cabeça, sempre foi o lugar onde as pessoas estavam criando, experimentando, registrando. E aí a gente foi amadurecendo mais a ideia. A gente chegou ao ponto que dissemos, cara, nós somos um estúdio, mas somos um centro de habilidade criativa. Legal. Porque a gente queria centralizar essas habilidades criativas, entender como através dela a gente conseguia educar. Por mais que eu estivesse falando de ensinar um software, ensinar edição de vídeo, ensinar edição de imagem, ensinar modelagem em 3D, mas como que a gente poderia olhar para aquilo como uma experiência de aprendizado e como ferramenta para transformar pessoas. Porque ali eu tenho condição de ensinar mais do que software. Eu tenho condição de ensinar sobre comportamento, sobre vida, sobre pessoas, sobre como se comportar, sobre como falar, a partir do momento que eu entendo quem são as pessoas. E isso casa muito com o meu momento de ver designer olhando para a educação, né? Lançar o meu olhar de designer para a educação. Hoje a gente tem uma virada ali de deixar de ser opção, mudar para virar necessidade, né? Como aconteceu um pouco com a arquitetura, né? Eu deixei de ser opção, deixou de ser opção desenhar numa prancha para ter que desenhar num software CAD. Pré-requisito. Então, eu deixei de... Não era mais uma questão de escolha. Eu não quero a tecnologia ou eu quero a tecnologia. Eu precisava mudar. Então, a gente queria um lugar onde permitisse a gente mudar. Porque a gente entende que a gente precisa mudar o tempo inteiro. Então, e hoje a gente meio que faz o estúdio ser um... Hoje a gente está conectando com o Instituto de Cinema, que tem uma ideia incrível também de... Eles pensaram em cinema como educação, né? Legal. O Steven, que é o fundador, o cara, é um cara que pensou a vida inteira em ser educador, mas não queria educar dentro da escola. Achava que a arte
era um grande meio para educar, e a arte que ele mais se identificava era o cinema, e ele disse, vou fazer cinema e aproveitar para educar de alguma maneira. Então, hoje a gente se conecta tentando criar um hub meio transmídia. Legal. Onde a gente conecte habilidades diferentes e a gente possa conectar um e o outro, ou desconectar em algum momento. E qualquer um pode ter acesso ao seu estúdio? Como é que é? Como eles conhecem a respeito do estúdio? Tem hoje site? Tem site, estudiolaluz.com.br. Legal. Lá tem todas as informações. A gente também está no Facebook. Colocou lá Estúdio La Luz, a gente é o primeiro a aparecer. Super acessível, perguntar, mandar e-mail, a gente responde rápido. Legal. E se não quiser perguntar nem mandar e-mail, é só chegar lá que Boa. Vai ser bem recebido para tomar um café. A gente está mudando de endereço em breve, então eu vou lá tomar um café. Eu quero conhecer, porque vai ser bem recebido. Muito me encanta a sua ideia, acho uma coisa espetacular. Gostaria de parabenizá-lo, de fazer isso, ou seja, juntar, criar um ambiente que promove a criatividade, que promove a economia criativa. Acho que espaços como esse são super bem-vindos em São Paulo, no Brasil e no mundo. Sim. Então, parabéns pela iniciativa. Se você gostou da ideia, gostou do papo, entre nas redes sociais, entre no site, vá atrás da informação, entre em contato com esses caras. Se estiver em São Paulo, como ele diz, vai lá tomar um café. Vai tomar um café. Esse negócio de tomar café é engraçado, né? Tem gente que até gosta de um cafezinho, mas tem gente que não toma café. Vamos tomar um café? Ele fala, não, só se for um whisky. Então, esse negócio de tomar café, cuidado com quem se convide. Porque o cara não gosta de café. Eu sou um que não tomo café, assim. Você fala, vem tomar um café, mas eu não tomo. Às vezes marco um encontro lá numa cafeteria, peço um chocolate. Assim, não sou todo tomar café, mas sempre tem café lá. Igor, obrigado. Valeu, cara, prazer. Pela presença, valeu pelo seu tempo. E obrigado a você pela audiência. Espero que tenha gostado. E até amanhã com mais um Criativo Cast. Um abraço. Valeu.